Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui, né? Hoje eu vou tirar um tempinho, né? Por mais que eu tenha feito as minhas leituras, às vezes o tempo é tão ocupado e às vezes eu tô sempre colocando alguma coisa para vocês aí. Vó, neto passando férias, né? É complicado, né? Tive uma Covid, essa doença, já me recuperei, mas vim falar para vocês do Evangelho, né? Pega a tua Bíblia e vamos ler junto, né? O Evangelho de hoje é de São João, o capítulo é 20, o versículo começa de 1 a 2, depois pula, vai para 11 a 18. Então o versículo é 20, o capítulo é 20, o versículo é 1 e 2, aí pula pro 11 até o 18. Vamos lá? Vamos partilhar a palavra? No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o puseram. Vamos lá para o 11. Entretanto, Maria se conservava no lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos. Anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, à cabeceira, e o outro aos pés. Então, um anjo estava na cabeceira e outro estava no pé. E eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Diante essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu a tiraste, diz-me onde puseste, que eu irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Voltou-se ela, exclamou em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenha, porque ainda não subi o meu Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhe, subo para meu Pai, o vosso Pai, meu Deus, o vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e o contou o que lhe tinha falado, né? Que essas palavras sejam, irmão, para nossa salvação, né? A palavra de Deus sempre é para nos libertar, nos salvar, nos purificar, nos edificar. Vamos lá. A gente sabe de toda a história da morte de Jesus, da crucificação, sabe do túmulo que Jesus foi enterrado. A gente sabe de tudo. Eu sou católica. Eu fico pensando, às vezes tem pessoas, né, que entram dentro daqueles lugares lá que eles fazem de comércio, né, para ver onde Jesus foi enterrado, lá no túmulo. Eu digo para vocês, se eu tivesse dinheiro para um lugar desse, eu pagaria para ver onde ficou o túmulo de Jesus. Não importa onde está o túmulo de Jesus. Importa saber que Jesus está no céu. Jesus está aqui dentro. E que Jesus morreu por nós. Senão assim a gente teria que fazer todo o trajeto, né, onde foi derramado o sangue, as carnes,
da pele que caiu por nós, porque foi por nós. Ele não precisava vir, foi por causa de mim, por causa de você, né? Eu acho assim que eu não fui infeliz em dizer que eu não pagaria, e não pago mesmo. Sabe por quê? Porque lá foi o lugar que enterrou, mas lá não foi o lugar que segurou ele. Ele no terceiro dia ele subiu aos céus. Então, eu acho assim, gente, que a gente tem que fazer a vontade de Deus. Maria Madalena, ela fez a vontade de Deus na última ceia em que Jesus falou: eis meu corpo, eis meu sangue, comei e bebei. Ela pegou um jarro de acho que é alabastro, o nome do perfume mais caro que tinha, que Judas até queria catar para vender, e botou em Jesus, e lavou os pés e secou o cabelo de Jesus, né? Eu acho que nosso Senhor Jesus Cristo nos agrada muito mais se a gente pegasse e fizesse aquilo que Ele nos mandou, que eu preciso fazer, primeiro sou eu, e que você precisa fazer, ir ao mundo, anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus está vivo. Tem gente que não acredita, tem gente que precisa ouvir que Jesus está vivo, tem gente que precisa ouvir que Jesus vai voltar, Ele prometeu. Mais à frente você vai ver o Evangelho, que eles ficam esperando, vendo Jesus subir ao céu, depois que Ele vai se apresentar aos discípulos e mais pessoas. Mas o que acontece? A gente não pode ficar parado. A gente tem que ajudar aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele necessitado. A gente tem que ajudar, a gente tem que fazer a obra, porque não adianta ter fé se não faz a obra. Fé sem obra é morta. E Jesus o tempo todo vem nos ensinando, a gente tem que ser humilde. Tem tanta gente orgulhosa, tem tanta gente que acha que está dentro da igreja, que está salva e não está salva, porque não leva o Evangelho do Senhor à conta. Quando sai da igreja, bate nas mulheres, trai seus maridos, trai suas mulheres. Aí depois volta para a igreja, se torna um santo, está lá sentadinho, lá ou administrando alguma coisa, mas com o coração impuro. Eu quero dizer para você, antes de dizer para você, eu digo para você, o primeiro ouvido escutar é o meu. Acorda. Se você não percebeu, o tempo está urgindo, está passando rápido. As coisas estão acontecendo. Se você não percebeu, os países vizinhos, no Brasil a gente já sabe que passa fome, mas tem países vizinhos, não tem prateleira de comida, está acabando. Eu sou uma pequena, um cisquinho de YouTube. Enquanto tem YouTube brigando, querendo views, visualização, eu venho dizer para você, de coração, meu irmão, a gente não sabe o que vai acontecer. Vem uma eleição aí, a gente não sabe quem vai ser eleito, o que o outro vai reagir, o que vai acontecer, a gente não sabe. Então eu quero dizer para você, te prepara. Não fique pensando assim, Deus provê, Deus proverá, misericórdia não faltará. Realmente, não faltará misericórdia de Deus, não falta. Mas eu estou dizendo para você, vai guardando o seu alimento. Pega a garrafa PET, eu tenho aí no canal, põe o seu alimento. Procura canal de sobrevivencialismo, tem o canal da Deia, que ensina a gente. Gente, a inflação está muito alta, as coisas vão ficar pior. Não deixa para fazer quando estiver chegando o aperto, não. Vai guardando, guarda arroz, guarda feijão, guarda farinha de trigo, guarda farinha de mandioca, guarda essas coisas, porque na hora do aperto você tem coisas baratas, porque tá para chegar algo de muito ruim no ano 2023, viu? Muito ruim. E talvez você pode ter até dinheiro e não ter a comida na prateleira. Ou às vezes pode ter a comida na prateleira e o dinheiro vai estar com essas inflações, que não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. A gente tem visto catástrofe pelo mundo inteiro. Tem um país aí que o asfalto está derretendo, a terra está rachando. Eu estava conversando com a minha sobrinha agora, fui molhar a horta que era da minha mãe, que ficou assim meu compromisso. A gente replantou tudo, tá tão bonitinho. Aí ela tá falando que tem uma brasileira que ela acompanha no YouTube, que mora lá pro lado do Polo Norte, diz que o lugar é muito frio, então a casa é feita para aquecer, só que lá tá muito quente.
E eles estão ficando desesperados dentro daquele calor. Por quê? Porque aquele lugar era um lugar de muito calor, para poder aquecer. Só que lá tá quente. O que acontece? Como lá tá quente, eles não tem como se refrescar, estão tomando banho até na rua, nos lagos, na rua. Então eu quero dizer para você, se você não percebeu, percebe. Se você não percebeu, você percebe o clima. Agora não. Se você não percebeu, você olha para o clima. Olha como é que está acontecendo. Gente, é impossível de você não ter notado que as coisas estão mudando. Tem lugares que nunca choveu, que não tem hábito de chuva, está alagado. E aquela colheita? Lá no país eles estão armazenando, trigo há um tempão, comida. Eu fico futucando no YouTube e eu vejo muitos brasileiros que estão morando lá mostrando que as prateleiras estão vazias. Que muitos países estão fechando estoques de comida. Está igualzinho no tempo de José, com o faraó, entendeu? Então, eu tô aqui como amiga de vocês. Eu tô aqui como, sabe, uma pessoa que se preocupa com vocês. Porque eu me preocupo mesmo. Esse canal eu perdi o outro, mas eu fiz esse, e com a ajuda dos irmãos, do Eric, do pastor Eric, do pastor Otto, do diácono Januário, e da Kátia, né, da Rosa de Sarão, que me ajudaram muito. E tem uma escrita também que me ajudou muito, mas eu não guardo o nome dela, eu peço perdão a ela toda vez que eu comento isso. Eles me ajudaram. E eu já tô chegando aos 2.000 inscritos. Mas, gente, vocês veem que eu não tenho nem feito vídeo, porque tem dia que o corpo não tá legal, com a sequela da primeira doença que eu peguei, né? Então, eu fico aqui pensando, eu tô fazendo a minha reserva, faz uma reserva de 3 meses. Ah, Zima, não tem dinheiro. Eu sei, mas compra o necessário, compra um arrozinho, compra um feijão, põe na lata. Eu tenho, no Garrafa Pet, eu tenho explicando, porque se de repente faltar ou apertar, a gente não sabe, gente. Aí você vai falar assim, eu creio em Deus, Deus não deixou o povo passar fome no deserto, é verdade, mas no deserto não tinha como plantar não, gente. Eles passaram 40 anos por desobediência, mas não tinha como plantar. Se Deus tirou o povo do cativeiro, Ele não ia deixar o povo morrer no deserto, que Deus é esse? Mas a gente tem como plantar, e se você não tem como plantar, tem apartamentos, pessoal. Tinha um casal de japonês, primeiro morreu o pai, depois a filha morreu assim, eles plantavam. Então, quer dizer, eu posso dizer para vocês, garrafa PET, macarrão não tem validade. Você bota sal grosso embaixo e bota o macarrão dentro da garrafa PET, aperta bem, isola, tem macarrão, tem as coisinhas para as crianças. Gente, não brinca não. Não paga para ver não. A gente já tá vendo tanta gente sofrer, tanta gente passando fome. Porque a fome é triste. E quando a gente é adulto, eu sou assim, eu costumo comer, às vezes eu fico aqui em casa sozinha, assim, eu faço comida, um dia eu como, eu tomo café, eu não esquento muito não, mas quando as crianças estão aqui, eu tenho que cuidar, eu tô gravando até em cima de um tapoer que tá tampando um bolo de chocolate, fiz canjica ontem, é uma alegria a casa com criança é festa. Mas você já pensou uma criança passando necessidade? Gente, o que eu quero dizer para vocês, que guarde, comece agora. A gente tem o mês de julho, nós estamos no mês de, hoje é 22 de julho, nós temos o resto do mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem 5 meses. Foca nisso, foca no arroz, no feijão, no fubá, no macarrão. Gente, faz um estoquezinho. Às vezes a pessoa fala assim, Zilma, fazer estoque, porque, gente, isso aqui é um meio de sobreviver. Porque a Deia contou uma história muito bonita, que ela tinha, a mulher contou, que ela guardou alimento para 6 meses. Aí o que aconteceu? Perdeu o emprego ela e o marido. E ela ficou doentada. O que aconteceu? Com aquele alimento, ela conseguiu manter a família, e é sempre assim, a Deia nos ensina, sobrou um dinheirinho, coloca ali. Ela disse que aquele dinheirinho que ela colocou, ela pôde pagar a água e a luz, nem comprar o gás. E comprou o remedinho que ela estava precisando. Passou esse tempo, ela voltou a trabalhar, o marido dela também conseguiram emprego os dois, estão trabalhando, estão repondo tudo. Então não é só porque vai acontecer uma catástrofe lá na frente, não. Até às vezes você que está apertado, porque às vezes tem meses que a gente aperta. Então eu quero dizer para vocês, voltando para o Evangelho, Maria
Madalena correu para ver Jesus. Ela ficou tomando conta, mas aqui só conta isso, mas Nossa Senhora revelou, o Pedro Regis, né, lá no canal Apelos Urgentes, que eu sigo, que eu coloco aí, ela falou que tinha mais mulheres. Jesus, quando ele apareceu, ele não apareceu primeiro para Maria Madalena, não. Ele primeiro apareceu para a mãe dele. Ele foi lá ver a mãe primeiro. Aí que Maria falou para Maria Madalena, porque viu o desespero dela, já sabia que Jesus estava ressuscitado, falou para ela, corre, vai lá. Mas Jesus já tinha aparecido. São coisas que não estão na Bíblia. Por quê? Porque se tudo que você colocar na Bíblia, nos livros que tinha, a gente não ia poder carregar a Bíblia. Entendeu? E ela correu, e ela foi anunciar aos discípulos. Depois você vai ver uma passagem que João, Pedro corria mais, acho que não sei se é Mateus, Marcos, acho que é Marcos ou João, um dos dois, correu e por obediência, porque Jesus já tinha dado o discipulado de Pedro tomar conta, ele era o representante da igreja, ele deixou Pedro entrar primeiro para ver Jesus, né? Para ver se ele estava lá. Mas lá tinha um anjo. E aquela toalha, aquela que cobriu Jesus, né? Para Jesus, quando Jesus estava morto, ele estava lá no cantinho, é o Santo Sudário, onde tem na igreja católica, que tem tudinho. Eles até pegaram um pedacinho do sangue para ver se aquele realmente era o sangue, o DNA de Jesus. E era. Quanto a hoxa que vira sangue, tô falando charlatanismo não, porque isso tem tudo quanto é lugar. Tô falando de coisa séria, que na hoxa consagrada virou sangue e foram fazer o exame, porque tudo é verificado direito e era o DNA de Jesus. Então, como eu respeito, né, todos os irmãos, a gente também gosta de ser respeitada, né? Que nem a Aline Barros falou que a gente come bolacha, né? Só que ela é infeliz, aquela bolacha que ela diz que é bolacha, não é bolacha. É o corpo de Jesus, já foi constatado em laboratório sério, em análise séria, não é coisa de brincadeira, não. E a gente nunca falou que o pão que eles se alimentam na ceia dele num copinho descartável, sangue de Jesus, que acabou de beber, joga fora. Que ali tem sangue. Porque se eu, católico, ver uma hóstia cair no chão, eu pego. E se tiver que consumir, eu consumo. Entendeu? Porque é o corpo de Jesus. A gente põe a mão, tipo assim, na patena, a mão assim, para que não fique um pedacinho. Que um pedacinho ali é o corpo de Jesus. A gente até faz assim. Quando o padre nos serve o vinho, por causa não agora da pandemia, mas quando ele vem, a ministra faz isso, o corpo de Cristo, a gente coloca lá no vinho, a gente tem certeza que ele é o sangue de Jesus, ó. Por isso que o padre, quando vai fazer a limpeza, ele joga água no cálice assim, ó, e bebe o vinho, depois joga água no cálice e seca bem sequinho, fica um restígio de vinho ali, porque a gente crê que quando o padre consagrou, porque na verdade a mão de Jesus está embaixo, se tornou sangue de Jesus. E muitas das vezes eles tomam um copinho descartável de café e jogam fora. Aí ali ainda tem o sangue de Jesus, né? E a gente não fala isso, não debocha. Não vem falar aqui, ó, os evangélicos comem um pedacinho de pão e joga um copinho descartável, tanto valor que eles dá ao sangue de Jesus. Não fala. E a Aline Barros vive cutucando a gente, dizendo que a nossa hóstia, que nós cremos que é o corpo de Jesus, é bolacha. Não. Gente, eu acho assim, que a gente está vivendo um tempo tão difícil, né? Que a gente possa se dar a mão, se unir para ajudar o país. Nós temos que orar pelo Brasil. O Brasil precisa de muita oração. As igrejas precisam de muita oração. Eu não estou aqui falando só da igreja católica, não, que já se rachou, já está dividida. Daqui a pouco vocês vão ver que existem duas igrejas. A igreja verdadeira e a igreja falsa. A igreja que tem Jesus e a igreja que não tem. A igreja que está seguindo a reta, a regra, o que manda a Bíblia, e a igreja que não está usando. Está dizendo, ó, homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, pode ir para baile, pode beber, pode se divertir. Se diverte mesmo. E essa aqui diz não. Essa aqui diz a família é feita de pai com pai, mãe com mãe. Essa aqui diz não. A família é feita de pai, mãe e filho. Entendeu? Não estou recriminando ninguém. Eu só estou dizendo que é o que está acontecendo. E que vocês abram os olhos de vocês.
Abram os olhos, porque eles querem fazer o nosso Brasil um Brasil de comunismo, um Brasil onde que aqui a gente tem que baixar a cabeça. Aqui no YouTube já está acontecendo isso. A gente já não pode muito falar a verdade, tem que estar falando de código. Senão eles imagine como vai ficar isso. Então a gente tem que orar, pedir discernimento ao Brasil. A gente não pode votar em candidato que é a favor do aborto, que é a favor do comunismo, que é a favor dessas passeatas que você vê bandeira verde, azul, amarela, branca, vermelha. Eu não posso falar porque você sabe, LGBT, PH. Não pode. A gente é a favor da família. A gente pode ter um homossexual dentro da nossa casa. A gente pode amar ele, mas não o pecado que habita nele. Assim Jesus nos ensina. E não temos que atacar ele. Temos que amar ele, mas não amar o pecado que existe nele. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês. Eu tô sempre colocando alguma coisa, mas é que as crianças estão aqui. Uma já tomou café, já acordou. Vai dar 11 horas. Vai dar quase 11 horas. A minha bitiquinha, a Giovana, já acordou, já tá aqui do ladinho para me dar o cafezinho dela. Então, gente, eu tô aqui cuidando também, fazendo aquilo que Jesus mandou. Porque também não é só ficar dentro da igreja. A igreja começa dentro de casa. Então a gente tem que dar atenção também aos de casa. Então os bichinhos agora querem café, né? Já tem a minha irmã, já tá até fazendo almoço, dando comida para as crianças, mas minha bichinha ficar até mais tarde. Por quê? Estão de férias, não precisa levantar tão cedo, dormir tão cedo não, né? Já tem a regra. Ainda mais a Giovana que mora lá em Xerém, mora em cima da casa da avó, de manhã cedo acorda, toma um café, almoça, toma banho, vai para a escola, aí chega de noite, tem reforço de escola, e a vida é corrida lá do Rio, das coisas. A gente mais no interior é mais devagar. Então, quer dizer, eu deixo mesmo eles ficarem vendo televisão mais tarde, um bocadinho, coisas que a gente está de olho, vendo, fica de olho no que seus filhos estão vendo, e aí fiz bolinho de chocolate, fiz uma canjiquinha para eles, uma canjica para eles, então eles estão se divertindo. Então, quer dizer, a igreja começa dentro de casa, tem hora que a gente tem. Eu tenho meu horário de fazer minhas orações, mas também reservei um horário, por isso que eu estou um pouco sumida. A Giovana ainda fica até semana que vem, a Maria já vai embora amanhã. Hoje nós vamos para a casa do filho, lá em Paulo de Fronten, já vamos deixar a Maria na metade do caminho, e a Giovana volta comigo, que a Giovana ainda fica uma semana. E no final da semana que vem, a minha filha vem buscar ela. Quer dizer, ela quis passar as 2 semanas de férias aqui, porque tem muita criança. Os primos estão aqui. Então, ela que vive em apartamento, em casa, em cima, é complicado, né? Mas eu vim, ela veio passar, porque brinca, se diverte. Vamos cuidar também das nossas crianças, vamos ver o que as nossas crianças estão fazendo. Não vamos deixar os outros judiar das nossas crianças. Não vamos deixar fazerem aborto nas nossas crianças. Elas não sabem se defender. Olha com quem você tem botado dentro de casa. Olha, preste atenção nos seus filhos. Mulher, preste atenção. Não é por causa de um homem que a gente vai trocar nossos filhos. Jesus nos deu. Ele se deu na cruz por amor a nós, para que nós tenhamos salvação. Não vamos compactuar com coisa errada. Por mais que seja difícil, não vamos compactuar com mal. Vamos dizer não. Por mais que a carne queira dizer sim, mas diz não. Segura na mão de Jesus. Assim como cada discípulo segurou e cada cristão segura. Um beijo, no coração de vocês. Gente, não esqueça de entrar e dar o meu joinha. Aqui tá escrito de vermelho, escreva. Aperta aí, do ladinho tem o sininho, aperta o sino para todos, até chegar lá em cima no vermelho, sabe por quê? No pretinho, porque o YouTube vai entender que você gostou e vai recomendar os meus vídeos para mais pessoas, entendeu? Para você apertar aí, inscrever o sininho, não é nada, mas para mim é importante. Assista o vídeo, eu sei que eu falo bastante, mas o que você faz? Viu a pregação? Não vou ouvir tudo não, eu tô apressado. Coloca tá lavando roupa, bota eu para falar lá sozinho, para me fazer minhas horas, para me monetizar o meu canal. Eu te peço essa ajuda, né? A gente é uma família, é a família Bernardes, né? Pois eu sou a Zilma Bernardes, é a família dos Bernardes, você faz parte da minha família, eu penso em vocês, eu oro por vocês. Todos os dias eu coloco vocês nas orações do Texto da Misericórdia, às 3 horas da tarde, e
E à noite, quando eu rezo meu texto, eu coloco vocês. Vocês estão sempre na minha oração. Que Jesus abençoe vocês, dê um dia abençoado. E não pensa o pior, pensa o melhor. Jesus nunca vai nos abandonar, nunca. É só você se render a Ele. Um beijo no coração de vocês. E eu fui, na verdade, fui mesmo, né?